Olá, bem-vindos ao canal. Esta é a quarta aula, a segunda parte da resolução do exercício da aula 3. Então, vamos à aula. Exercício 2. Construa o gráfico das funções modulares. Aí nós temos a letra A, letra B e letra C. Pessoal, antes que eu comece a resolver, tente você sozinho a fazer esses gráficos. Vamos lá? Tente aí, depois comparamos as nossas respostas. Então, vamos lá, resolvendo a letra A. Pessoal, nessa parte eu vou fazer direto, não vou fazer o gráfico só olhando a função, tá? Vamos fazer a construção da tabelinha e depois jogar no plano cartesiano, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano e nós já sabemos, né, que precisamos construir uma tabelinha de x e y aí, ok? Como é que eu vou fazer essa tabela? Bom, vamos lembrar, então, da nossa definição, que diz o seguinte, a primeira parte da definição. O módulo de x menos 3 mais 4 será igual a x menos 3 mais 4 se o que está lá dentro do módulo, que é x menos 3, for maior ou igual a zero. Gente, essa partezinha aqui eu preciso resolver. Eu preciso pegar esse menos 3 e passar para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal. Então, eu vou fazer aqui embaixo mesmo, ó, x maior ou igual, passando o menos 3 para lá, fica 3 positivo. Essa primeira parte aqui ela é extremamente importante, porque é a partir do 3 que eu vou colocar os valores aqui para x. Olha o que diz aqui, ó, x é maior ou igual a 3. Então, significa que o 3 vai servir, o 4 porque é maior, 5 e o 6. Agora, para encontrar os valores de y, eu vou substituir os valores de x nessa parte aqui da definição, ó. Eu vou até colocar ela aqui do lado, ó. Nessa parte aqui que diz que x menos 3 mais 4. Tudo isso aqui, quando eu resolver, isso tem que ser igual a y, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 3 aqui, que é o x, e substituir aqui, ó. Então, vai ficar 3 menos 3 mais 4, que vai ser igual ao valor do y. Gente, 3 menos 3 são simétricos, um é positivo, o outro é negativo. Então, o nosso y será 4. Quando o x for 3, o y é 4. Agora, nós vamos trocar o x pelo 4, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 3 mais 4. E isso será o valor de y. Bom, 4 menos 3 dá 1. 1 mais 4 dá 5. Agora, vamos trocar pelo 5. Então, vai ficar 5 menos 3 mais 4, e o resultado será o nosso y. Ou seja, 5 menos 3 dá 2. 2 mais 4, 6. Quando o meu x for 5, o meu y é 6. O último número agora, 6 menos 3 mais 4 vai ser igual ao y. 6 menos 3 dá 3. E 3 mais 4 dá 7. Então, dessa maneira, nós construímos a primeira tabelinha aí, a primeira parte do gráfico. Só relembrando, eu coloquei os valores de x a partir da definição e substituí aqui na própria definição, certo? E encontrei os valores de y. Então, vamos colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. O primeiro par ordenado é 3 para x e 4 para y. Então, vamos marcar aqui, ó, 1, 2, 3, que será o 3 em x, e vamos marcar 4 para y. Então, 3 aqui, assim será o 4. E vamos fazer com que estes pontos se encontrem. Eles se encontram exatamente neste ponto aqui. Agora, o segundo par ordenado é 4 para x e 5 para y. Então, vamos colocar o 5 aqui em y e vamos colocar o 4 aqui em x. Pronto. E a mesma coisa, vamos fazer o pontilhado aqui, que vai nos orientar a determinar o nosso ponto, que é o par ordenado, certo? Neste ponto aqui. Pronto. Agora, nós vamos ter 5 em x, vamos colocar o 5, e o 6 em y. 6 em y é essa parte aqui. E a mesma coisa, vamos fazer o nosso pontilhado, pronto, determinando o par ordenado, que é neste ponto aqui. O último, 6 para x, 7 para y. Então, aqui já estamos aqui na reta de y, vamos colocar o número 7. E aqui na reta de x, vamos colocar o valor 6. Vamos colocar aí os nossos pontilhados para orientar onde será o par ordenado, neste ponto aqui. E agora é só traçar a nossa reta. A primeira parte do gráfico já está pronta.
Agora, nós precisamos fazer a segunda parte. Então, para a segunda parte, nós vamos usar a segunda parte da definição. Então, vamos colocar mais uma tabelinha aqui e vamos escrever assim a segunda parte da definição. O módulo de x menos 3 mais 4, tá? Então, aqui, será igual ao oposto do que está dentro do módulo, ou seja, menos x mais 3 mais 4, tá? Se o que está dentro do módulo, que é o x menos 3, for menor que zero. Perceba que aqui, de novo, precisamos resolver esse pedacinho aqui para determinar os valores de x, tá? É a partir daqui que eu descubro quais são os valores que eu vou usar para x. Então, passando para o outro lado, ele vai trocar de sinal, né? O 3 vai trocar de sinal. Então, vai ficar assim, ó, x é menor que 3 negativo para o outro lado fica positivo. Então, x é menor que 3. Então, os valores menores que 3 é que eu vou colocar aqui nessa parte de x, que são, por exemplo, o 2, né? O 1, o 0 e o menos 1. Todos esses valores aqui são menores que 3. E eu vou pegar esses valores agora e substituir nesta parte aqui da definição. Eu vou até copiar aqui embaixo, ó. Nós vamos ter o seguinte, que o menos x mais 3, tá? Mais 4 será igual ao valor do y, certo? Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou encontrar o valor de y. E como é que eu faço isso? Eu vou pegar o número 2 aqui de x e substituir aqui na equaçãozinha. Menos 2 mais 3 mais 4 será igual a y. Gente, menos 2 mais 3 dá 1. E 1 mais 4, 5. Agora, vamos trocar o x pelo 1. Então, vai ficar assim. Menos 1 mais 3 mais 4 igual a y. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 mais 4, 6. Significa dizer que quando o x for 1, o y será 6. Agora, vamos trocar o x por zero. Então, nós vamos ter menos 0 mais 3 mais 4, que é igual ao valor do y. Zero não vai nem contar nessa parte, né, gente? Vai ficar só 3 mais 4, que dá 7. O último número é o menos 1. Cuidado aqui, hein? Menos, abre parênteses, menos 1 mais 3 mais 4, que será igual ao y. Gente, menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 mais 3 dá 4, e 4 mais 4 dá 8. Ou seja, quando o meu x for menos 1, o meu y será 8. Agora, nós vamos pegar estes pares ordenados e substituir no nosso gráfico, certo? Então, vamos pegar o primeiro assim, ó. O primeiro par ordenado é 2 para x e 5 para y. 2 em x, nós vamos subir com a nossa linha pontilhada até chegar no 5 em y, essa parte aqui. Okay? Agora, o segundo par ordenado, 1 para x, 6 para y. Então, vamos colocar o número 1 aqui e vamos subir até chegar lá no número 6 em y, que vai montar o nosso par ordenado. Agora, nós vamos pegar, quando x for 0, o meu y será 7. Gente, o 0 ele fica bem no centro do plano cartesiano, tá? Então, o x0 é aqui. Subindo, nós vamos marcar em cima da reta de y no número 7. Legal? O último par ordenado. Quando x for menos 1, o y será 8. Então, vamos marcar aqui o menos 1 para x e vamos subir até chegar no 8 em y, ok? É aqui assim o nosso ponto, porque aqui logo já é o 8. Bom, agora é só traçar a nossa reta. Pronto, está feito o nosso primeiro gráfico da letra A. Letra B. Na letra B, nós temos y igual a módulo de x mais x. Então, vamos colocar o nosso plano cartesiano e a nossa tabelinha para a gente construir este gráfico, certo? Lembrando sempre da nossa definição, né? Que é módulo de x mais x é igual ao próprio x mais x. Isso se o que está dentro do módulo, que é x, for maior ou igual a zero. Tá? Perceba que essa parte aqui já está resolvida, né? O x tem que ser maior ou igual a zero. Então, para x, nós vamos colocar o 0, o 1, que é maior, né? O 2 e o 3. Ok?
Agora, esses valores de x, nós vamos substituir nesta parte aqui da definição. Eu vou até colocar aqui do lado, ó. X mais x tem que ser igual ao y. Se nós trocarmos o x por zero, essa equaçãozinha fica assim, ó. 0 mais 0, que dá igual ao valor de y, que também é 0, certo? Então, quando o x é 0, o y também é 0. Agora, trocando o x por 1, vai ser 1 mais 1 igual a y, e 1 mais 1 é 2, certo? Vamos trocar agora o x por 2. Então, nós vamos ter 2 mais 2 igual a y. 2 mais 2, 4. Então, quando x for 2, o y é 4. Agora, trocando por 3. 3 mais 3, que vai dar y. 3 mais 3 é 6, então o valor de y será 6. Agora, nós vamos pegar os valores de x e de y que montamos os pares ordenados e colocar no plano cartesiano. Então, o primeiro par ordenado é 0 e 0. 0x, 0y. 0x, 0y é aqui o centro, ó. Então, é este ponto aqui. O segundo par ordenado, 1 para x, 2 para y, vai ficar assim, desta maneira aqui. Terceiro par ordenado, 2 para x, 4 para y, vai ficar assim, desta maneira. E este ponto é o par ordenado. Próximo, 3 para x, 6 para y, deste modo. E aqui está o ponto que liga os dois. Agora, é só desenharmos a primeira parte do nosso gráfico, que é esta reta aí, certo? Para a segunda parte, nós vamos usar a segunda parte da definição. Vamos colocar aqui a nossa tabelinha e vamos usar a segunda parte que diz assim, que o módulo de x mais x será igual a menos x, que é o oposto do que está dentro do módulo, tá? Mais x. Isso se o x for menor que zero. Essa parte também já está resolvida. Então, os valores de x têm que ser menor que zero. São eles o menos 1, o menos 2, o menos 3, e vamos colocar também o menos 4. Agora, esses valores de x, nós vamos substituir nesta parte da definição. Eu vou até colocar aqui ao lado, ó. Menos x mais x tem que dar igual a zero, ok? Bom, já percebemos que toda essa parte aqui vai dar zero, né? Porque eles são opostos, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Trocando x por menos 1, então vai ficar, ó, menos, abre parênteses, menos 1 mais menos 1 é igual a y. Menos com menos 1 dá 1 positivo, mais com menos 1 dá menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Certo? Então, quando x é menos 1, o y é 0. Agora, colocando menos 2, fica menos 2 mais menos 2 igual a y. Resolvendo tudo isso aqui também vai dar 0. Colocando agora o menos 3, fica menos 3 mais menos 3 igual a y. Quando resolver essa operação, tudo será 0 também. E de maneira análoga, o menos 4 mais menos 4, também como y será o valor 0. Certo? Bom, como é que eu vou colocar esses valores agora no plano cartesiano? Vai ficar assim, ó, x menos 1, vamos colocar aqui, menos 1 em x, 0 em y, então o ponto é em cima da reta de x. No menos 2 vai acontecer a mesma coisa, o ponto é em cima. O menos 3 também, o ponto será em cima da reta de x. E a mesma coisa para o menos 4. Pronto. E aí a nossa reta fica dessa maneira. E este é o gráfico da letra B. Letra C. f de x é igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2. Então, vamos lá colocar o nosso plano cartesiano e a nossa tabela. Percebam que a nossa tabela agora aqui está diferente. Percebam também que a letra C é a soma de dois módulos. Então, eu coloquei a tabela dessa maneira para você entender o que vai acontecer aqui, tá? Nesta parte, eu vou colocar valores aleatórios. Eu vou colocar, por exemplo, o menos 3 para x, o menos 2, o menos 1, o 0, 1
e o 2, certo? Agora, esses valores de x eu vou substituir no primeiro módulo e no segundo módulo e resolver essa operação. Só assim eu vou encontrar o valor em y, ok? Então, o primeiro fica assim, ó. Vamos colocar no lugar do x o menos 3. Então, vai ser módulo, tira o x e coloca o menos 3, mais 1, fecha módulo, mais módulo, tira o x e coloca o menos 3, menos 2, e fecha módulo, e isso vai ser igual. Olha o que acontece aqui no primeiro módulo. Menos 3 mais 1, isso dá menos 2. E o módulo de menos 2 é 2 positivo. Somado, esse sinal aqui, ó, somado, tá? Agora no segundo módulo. Menos 3 menos 2 dá menos 5. E o módulo de menos 5 é 5. Ou seja, 2 mais 5 dá 7. 7 será o y. Entendeu direitinho? Vamos agora trocar o número 2 no x aqui e aqui também. Vamos lá. Então, módulo de menos 2 mais 1, fecha módulo, mais módulo de menos 2 menos 2, fecha módulo. Vai ser igual. Resolvendo só o primeiro módulo. Ó. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1 dentro do módulo. E o módulo de menos 1 é 1 positivo. Mais, aqui no outro, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4. E módulo de menos 4 é 4 positivo. Ou seja, o nosso y será essa soma aqui. 1 mais 4, 5. Ok? Tá fácil, né? Vamos fazer para o menos 1 agora. Então, vai ficar módulo de menos 1 mais 1, mais o módulo de menos 1 menos 2. Vamos ver quanto é que dá isso. Bom, no primeiro módulo, vai dar 0, né? Porque são simétricos. Módulo de 0, 0. Mais, no segundo módulo, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Módulo de menos 3, 3 positivo. Ou seja, o meu y vale 3, quando o meu x for menos 1. Pronto. Agora é só trocar o 0, né? Então, vai ficar 0 mais 1 dentro do módulo, mais 0 menos 2 dentro do outro módulo. Primeiro módulo, a resposta é 1, certo? Mais o segundo módulo, a resposta é 2. Muito bem. Então, o meu y será 3. De novo, troca agora o x por 1 positivo. Então, vai ser módulo de 1 mais 1, mais o módulo de 1 menos 2. Quanto é que dá o primeiro módulo? 1 mais 1 dá 2, o módulo de 2 é o próprio 2. Mais 1 menos 2 dá menos 1, módulo de menos 1 é 1 positivo. Ou seja, meu y também será 3. Agora vamos ao 2. Módulo de 2 mais 1, mais o módulo de 2 menos 2. Fecha módulo, vai ser igual. Gente, no primeiro módulo, 1 mais 2 dá 3, e o módulo de 3 é o próprio 3, tá? Somado. No segundo módulo, 2 menos 2 dá 0, e o módulo de 0 é o próprio 0. Ou seja, deu de novo o número 3. Eu vou acrescentar mais um valor aqui para você ver que agora o y será diferente de 3. Quer ver só? Vou colocar aqui o número 3, vou prolongar minha tabela aqui e nessa parte também, certo? Então, vamos lá. Colocando 3 no lugar do x, vai ficar módulo de 3 mais 1, fecha módulo, mais módulo de 3 menos 2, fecha módulo. Vamos ver quanto é que dá agora. No primeiro módulo, 3 mais 1 dá 4. Módulo de 4 é o próprio 4. Mais 3 menos 2 dá 1 positivo. E o módulo é 1. Então, 4 mais 1 dá 5. Perceberam? Se eu colocar um outro valor ali, por exemplo, o número 4, vai dar outro número diferente de 5. Certo? Mas esses aqui já são suficientes para nós construirmos o nosso gráfico. Ou seja, nós temos então o par ordenado. Menos 3 em x, 7 em y, menos 2 em x, 5 em y, menos 1 em x, 3 em y, enfim. Vamos colocar esses pares ordenados no nosso plano cartesiano. Colocando aqui o primeiro par ordenado, que é menos 3 em x e 7 em y, vai ficar assim, dessa maneira. Agora vamos fazer o segundo par ordenado, que é menos 2 em x
e 5 em y, que fica desta maneira aqui. O próximo, menos 1 em x, 3 em y, fica desta maneira. O próximo, 0 em x, 3 em y. É neste ponto aqui, em cima do eixo de x, tá? O próximo par ordenado, 1 em x, 3 em y. Fica neste ponto aqui. O próximo par ordenado, que é 2 em x, 3 em y, fica neste ponto aqui. E o último par ordenado, que é 3 em x, 5 em y, que fica neste ponto aqui. Agora, é só nós traçarmos o nosso gráfico, que fica dessa maneira. E este é o gráfico da letra C. Agora você deve estar se perguntando, Wagner, e como é que eu faço o gráfico de uma função modular do segundo grau? Bom, é por isso que eu deixei esse detalhe por último. Então, eu tenho aqui a letra D, que é f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3. Como nós deveríamos fazer esse gráfico? Bom, para fazer o gráfico dessa função, vamos colocar aqui o nosso plano cartesiano, certo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir em duas funções. Olha, dentro do módulo, essa parte aqui, eu vou chamar ela de g de x, uma nova função, tá? E fora nós temos f de x igual a módulo de g de x. Nós vamos ter uma função f de x que será igual ao módulo de g de x. Quem é g de x? X ao quadrado menos 2x menos 3, tá? E nós vamos primeiro resolver a função g de x, que é exatamente essa que está aqui dentro do módulo. Então, nós vamos copiar ela aqui embaixo. Ó. Então, vai ser assim, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Nós temos que igualar a zero para encontrar as raízes, certo? Para saber em que ponto aqui no eixo de x ela vai tocar, certo? Que são 2 pontos, né? Então, vamos lá. Para resolver essa equação, nós vamos usar a fórmula do delta. E a fórmula do delta todo mundo já conhece, né? Que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Agora, vamos destacar aqui o valor do a, o valor do b e o valor do c, certo? O valor de a é o coeficiente de x ao quadrado. Para esta equação é o número 1, ok? O valor de b é o coeficiente de x, ou seja, para essa equação é o menos 2. B vale menos 2. E o c? C é o termo independente, que nesta equação o valor é menos 3. Pronto, menos 3. Agora nós vamos pegar esses valores e substituir na fórmula do delta. Então vai ficar assim. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Resolvendo, nós vamos ter delta é igual a menos 2 ao quadrado, vai dar 4 positivo. Fazendo o jogo de sinal do menos do 4 com o menos do 3, fica mais 12. E o valor do nosso delta, então, é 16. Então, nós já sabemos, né? Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes, ou seja, um x' e um x duas linhas. No entanto, essas raízes são diferentes. Agora, vamos encontrar essas raízes, que é o que nos interessa, né? Então, vamos usar a fórmula do x para isso. Só lembrando que a fórmula de x é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido para 2 vezes o a, ok? E o valor de a de b nós já temos e encontramos também o valor do delta. Então, substituindo nessa fórmula aqui, vai ficar assim. X será igual a menos 2, que é o valor do b, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o valor do delta, tudo isso dividido para 2, que é 2 vezes o a, que vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Continuando o nosso cálculo, nós vamos ter que o x é igual, menos e menos vai dar mais, então vai ser mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido para 2. A partir daqui, nós vamos ter um x' e um x duas linhas. Então,
Para o x', nós vamos usar o 4 com o sinal de mais. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais 4 dividido para 2, que é igual. 2 mais 4 dá 6. 6 dividido para 2, que tem como valor 3. E para o x duas linhas, nós vamos usar o 4 com o sinal negativo. Então, vai ficar 2 menos 4 dividido para 2. 2 menos 4 vai dar menos 2 dividido para 2, que é menos 1. Então, as duas raízes onde o gráfico vai tocar no eixo de x será no menos 1 em x e no 3 em x. Vamos colocar esses valores aqui no gráfico. Então, aqui vai tocar neste ponto, que é o menos 1 em x, e vai tocar neste ponto, que é o 3 em x. Agora, se nós olharmos lá em cima na equação g de x, nós vamos ver que o termo independente é o menos 3. E esse menos 3 é exatamente onde o gráfico toca o eixo de y. Então, aqui no nosso gráfico, ele vai tocar nesta parte aqui, que é o menos 3 em y. Fazendo só um esboço desse gráfico, ele passará no ponto menos 1, passará no ponto menos 3 e descerá um pouquinho mais, até subir ao 3. Esse pouquinho mais é o que a gente chama de vértice do gráfico. E tem uma formulazinha para calcular ele. Vamos definir ele. Ó, x do vértice, ele é igual a menos b dividido para 2a. Então, trocando esses valores aí, nós vamos ter menos 2 dividido para 2 vezes 1. Gente, menos 2 é 2 positivo. Dividido para 2 vai ser 1. Ou seja, uma das coordenadas do vértice é o 1 em x. Vamos achar o y do vértice. O y do vértice, para encontrar ele, a fórmula é menos delta dividido para 4a. Trocando os valores, vai ser menos 16, que é o valor do delta, né? Dividido para 4 vezes 1, que é o valor do a. Isso será menos 4. Então, o y do vértice é menos 4. Então, já temos as coordenadas do vértice, né? Vou até colocar aqui para vocês. Ó. As coordenadas do vértice serão os pontos 1 em x e menos 4 em y. Bom, agora colocando o vértice, nós vamos ter, então, aqui no número 1 em x, ele vai descer, certo? Até o menos 4, que está nessa parte aqui do eixo de y. Então, este pontinho aqui é que será o nosso vértice da parábola. Então, gente, esse gráfico seria mais ou menos assim pelo esboço, olha. Ele vai descer no ponto menos 1, vai descer mais um pouquinho, passa pelo ponto menos 3, desce mais um pouquinho e chega até o ponto 1 menos 4 e sobe em direção ao ponto 3 em x e passa pelo ponto 3 em x. Agora, não podemos esquecer que esse gráfico que eu esbocei aqui é o gráfico g de x. E esse gráfico ele está dentro do módulo da função f de x. Olha aqui que eu tinha colocado para vocês. Certo? Então, se ele está dentro do módulo, significa dizer que toda essa parte negativa aqui não poderá existir. Bom, nós já sabemos que o módulo de um número negativo é o seu oposto, ou seja, é ele positivo. Então, nós vamos pegar esses números menos 3 e menos 4 e tornar eles positivos. Então, eles vão ficar na parte de cima do eixo de y. Aqui será um 3 positivo e aqui o nosso 4 positivo. Agora, nós vamos fazer o nosso vértice, que é 4 em y e 1 em x. Então, aqui agora será o novo vértice desse gráfico. Então, como é que vai ficar desenhado, Wagner? Então, agora vamos fazer o definitivo. Ele vai descer até o ponto menos 1 em x, depois ele sobe até o ponto 3 em y, sobe mais um pouquinho até o vértice, que é 4 e 1, depois ele desce até o 3 em x, e depois ele sobe de novo. Então, ele vai ficar nesse formato, tipo um W. Vou fazer ele mais bem definido para vocês, tá?
Pronto, ele fica nesse estilo aí. Então, agora, essa parte mais forte, nós temos o f de x, e essa parte tracejada aqui é o nosso g de x, certo? Então, é desta maneira que fazemos o gráfico da função modular quadrática.